Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui a palavra de Deus ganha vida, por meio de histórias bíblicas inspiradoras, reflexões profundas e mensagens que tocam o coração. Prepare-se para mergulhar nas Escrituras e fortalecer sua fé. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai edificar sua vida. Fique agora com a história, a fidelidade de Ruth. Nossa história começa em Belém de Judá. Durante um tempo de grande fome, o homem chamado Elimelec, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, decidiram deixar sua terra natal em busca de alimento e refúgio. Eles viajaram para Moabe, uma terra estrangeira, na esperança de encontrar sustento e uma nova vida. Ao chegarem em Moabe, a vida parecia promissora por um tempo. Os filhos de Noemi, Malom e Quilion, casaram-se com mulheres moabitas, Malom com Orfa e Quilion com Ruth. Primeiro, seu marido Elimelec morreu, deixando a viúva e em terra estrangeira. Pouco tempo depois, seus 2 filhos, Malom e Quilion, também faleceram, deixando Noemi, Orfa e Ruth viúvas e sem filhos. No caminho de volta para Judá, ela se virou para elas e disse: Voltem cada uma para a casa de sua mãe. Acaso tenho ainda filhos em meu ventre, para que venham a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, pois sou velha demais para ter um marido. Ela enfatizou que não havia esperança de outro casamento para ela, nem de filhos que pudessem se casar com elas. Que o Senhor as trate com bondade, assim como vocês trataram os que já morreram e a mim. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de você. Essa foi uma declaração de fidelidade total, um compromisso profundo que transcendia a cultura e a família. As mulheres perguntavam: é esta Noemi? E Noemi lhes disse: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou amarga minha vida. Noemi concordou, e Ruth foi trabalhar nos campos, buscando sustento para ela e sua sogra. Ela estava disposta a fazer o que fosse preciso para cuidar de Noemi. Saí daqui com tudo, mas o Senhor me fez voltar de mãos vazias. Ele notou Ruth e perguntou sobre ela aos seus servos. Ao saber de sua lealdade a Noemi, Boaz mostrou-se muito bondoso com Ruth. Vocês deixariam de se casar por minha causa? Não, minhas filhas. Eu ordenei aos meus servos que não a incomodem. E quando tiver sede, vá aos jarros e beba da água que os servos tiraram. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Boaz agiu como um resgatador, e seguindo as leis e costumes da época, casou-se com Ruth. Ele a protegeu e a proveu abundantemente. Ela beijou sua sogra em despedida e voltou para o seu povo e para os seus deuses. Boaz respondeu: fui informado de tudo o que você tem feito por sua sogra desde a morte de seu marido. E como você deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que antes não conhecia. Foi uma decisão compreensível e sensata, mas que contrastaria com a escolha da outra nora, marcando um divisor de águas na história das 2 mulheres. Minha aflição é muito maior do que a de vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Obed seria o pai de Jessé, que, por sua vez, seria o pai do rei Davi, da linhagem de onde viria o Messias. A história de Ruth é um testemunho poderoso da fidelidade, da provisão divina e de como Deus usa a lealdade e o amor para cumprir seus grandes propósitos, abençoando aqueles que escolhem segui-lo e servir ao próximo. Não insista em que eu a deixe ou que me afaste de você. Aonde quer que você for, eu irei. E onde quer que você morar, eu morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Ela as abençoou, reconhecendo a lealdade que haviam demonstrado. A dor e o luto se instalaram na casa, transformando a alegria em profunda tristeza. As 2 mulheres então continuaram sua jornada sozinhas, de volta para Belém. Era uma viagem longa e cansativa, mas a companhia uma da outra e a fé em Deus a sustentavam. Em seguida, beijou-as, e elas levantaram a voz e choraram amargamente. Elas haviam crescido apegadas a Noemi, e a ideia de se separar dela era dolorosa, mesmo diante da proposta de um novo futuro. Por cerca de 10 anos, eles viveram em Moabe, estabelecendo suas vidas e formando novas famílias naquela terra estrangeira. Elas estavam dispostas a abandonar suas próprias famílias e a vida que conheciam em Moabe
para permanecerem com Noemi, demonstrando um vínculo de amor e lealdade que transcenderia a cultura e a nação. No entanto, a tragédia começou a se abater sobre a família de Noemi. Noemi estava agora sozinha, desolada e sem qualquer suporte em Moabe. Ela ouviu que o Senhor havia visitado seu povo em Belém, dando-lhes pão novamente, e decidiu que era hora de retornar à sua terra natal. Sua esperança era encontrar algum consolo e sustento em seu próprio lar, apesar de toda a dor que carregava. Noemi partiu de Moabe com suas 2 noras. Noemi continuou: que o Senhor lhes conceda que achem descanso, cada uma na casa de seu marido. Orfa e Ruth insistiram: não, queremos voltar com você para o seu povo. Mas Noemi tentou persuadi-las novamente, explicando a dificuldade de sua situação. Voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Noemi continuou: mesmo que eu tivesse essa esperança, e que ainda hoje tivesse um marido, e viesse a ter filhos, vocês esperariam até eles crescerem? Diante da insistência de Noemi, Orfa finalmente cedeu. Ruth, porém, agarrou-se a Noemi e recusou ir a Rembra. Ruth continuou com sua declaração de lealdade inabalável: onde quer que você morrer, morrerei, e ali serei sepultada. Vendo que Ruth estava determinada a ir com ela, Noemi parou de insistir. Quando chegaram a Belém, toda a cidade ficou agitada por causa delas. Chegando em Belém, no início da colheita da cevada, Ruth disse a Noemi: deixe-me ir aos campos e recolher espigas atrás daquele que me permitir. Por coincidência, Ruth foi trabalhar no campo de um homem chamado Boaz, um parente de Elimeleque, da família de Noemi. Boaz era um homem rico e respeitado. Boaz disse a Ruth: minha filha, não vá colher em outro campo, nem se afaste daqui. Fique perto de minhas servas. Observe onde elas colhem espigas. Ruth caiu de rosto em terra e perguntou a Boaz: por que me favoreces e me tratas com tanta bondade, sendo eu uma estrangeira? Boaz abençoou Ruth. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Ruth e Boaz tiveram um filho, a quem chamaram Obed. Obrigado por assistir até aqui. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com você. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na presença de Deus.